Esse é o bloco de conceitos de gerenciamento de riscos. Nesse bloco, nós vamos ver aí as principais terminologias que vamos utilizar ao longo de todo o curso de formação de líderes RASOP. Então preste muita atenção, pegue aí papel e caneta para tirar dúvidas, para anotar suas dúvidas, para você colocar nos fóruns de discussão. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber é o sistema. O sistema é um conjunto de operações ou de elementos que cumprem uma intenção, um objetivo. Então é muito importante esse vínculo sistema-intenção. Todo sistema deve ter uma intenção. Isso, assim como seus subsistemas, né? Então, por exemplo, eu tenho um tanque e ele tem um medidor de nível, por exemplo. Qual que é a intenção desse medidor de nível? Medir o nível, correto? Agora, e se for volume, se for um tanque de gás? Se ele não for liquefeito, não cumpre a intenção esse medidor, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem percebida por quem está fazendo análise de risco. Qual que é a intenção dos elementos que compõem o meu sistema? Qual que é a intenção de cada um desses elementos? Por que isso é importante? Porque, às vezes, quando você coloca um outro elemento, a intenção de um elemento que já existia fica obsoleta. E é melhor que você tire esse elemento do seu sistema, porque quanto mais elementos, maior as taxas de falha, mais problema você vai ter, mais manutenção e assim por diante. Então, lembre-se sempre da intenção dos seus elementos, do seu sistema. Essa intenção, você tem parâmetros que você usa para controlar essa intenção. No caso aí do meu tanque, que tem um medidor de nível, eu tenho aí como parâmetro o nível, né? Então, a intenção do meu sistema, do meu tanque, é manter um certo nível, e para isso eu tenho um medidor que controla o parâmetro nível ou volume que você desejar. Então você tem diversos parâmetros. Dependendo do seu sistema, você vai ter parâmetros que talvez não sejam tão óbvios, como por exemplo, um sistema computacional tem como parâmetros transferência de dados, tem como parâmetros velocidade de resposta, tem parâmetros que muitas vezes num processo químico são totalmente diversos. Assim como se o seu sistema for um sistema civil, uma construção civil, os seus parâmetros podem ser outros. Pode ser, por exemplo, estabilidade de um muro, de um prédio, por exemplo, pode ser nivelamento, pode ser rugosidade. Então, você, quando for fazer a sua análise de risco, você tem que pensar em quais parâmetros que são relevantes para você cumprir a intenção do seu sistema. Ou seja, são os indicadores que você controla. Ou seja, você tem um meio de detecção desses parâmetros. Você mede esses parâmetros de alguma forma. E da mesma forma, esses parâmetros podem desviar para mais ou para menos do que o operacional que você deseja. Então, você sempre tem que ter um range, uma faixa de operação boa, ótima, e algo que saia dali você tem que mapear e identificar como um desvio não saudável para o seu sistema. Esses são os desvios dos parâmetros. Então, se você fizer um vínculo lá com o RASOP, você tem, por exemplo, maior nível. Eu dei o exemplo do tanque, então maior nível. Se for um sistema computacional, maior fluxo de dados do que o operacional. Se for um sistema de construção civil, menor estabilidade da estrutura, por exemplo. Ok? Então, esses são possíveis desvios. Para cada sistema haverá um desvio e você e a sua equipe multidisciplinar podem pensar em todos eles, fazer um brainstorm disso que a gente vai ensinar nas próximas aulas também.
Voltando lá, nosso desvio se vincula com a pirâmide de Peart. A pirâmide de Peart diz basicamente que você tem uma correlação entre o número de mortes com o número de quase perdas. E eu até infiro aí que você tem uma correlação com o número de desvios. Ok? Então eu coloquei aí, essa é uma inferência minha, Daniel Veiga, que para cada 6.000 desvios você tem 600 quase perdas, 30 danos à propriedade, 10 perdas menores e uma morte. Colocando em outras palavras, a gente tem mais ou menos isso. Seriam problemas, incidentes, acidentes, reparos e modificações e catástrofes, ou seja, é a perda da intenção do seu sistema. Meu sistema ele não cumpre mais a intenção dele, significa que ele morreu, houve uma catástrofe, ok? E da mesma forma, se você tem muitos pequenos problemas, significa que você está tendo muitos pequenos desvios no seu processo, ou seja, aqueles parâmetros que eu citei lá atrás estão indo para uma faixa não tolerável, ok? Depois disso, nós temos os efeitos. Então, nós temos os desvios, né? Então, a gente tem muitos problemas gerados por esses desvios de parâmetros e isso gera efeitos. Esses efeitos têm N dimensões. A gente pode considerar a interrupção de negócios, perda de patrimônio, meio ambiente, pessoas, e qualquer outra dimensão que a sua organização ou você achar interessante controlar e perceber. Aqui é um mapa de percepção da sua organização quanto aos efeitos dos seus desvios. Por exemplo, lá no tanque que a gente falou, a gente pode ter aí um maior nível. Com efeito, a gente pode ter interrupção de negócios, porque transbordou e daí a gente teve que parar para limpar tudo. Ou se não, teve uma perda de patrimônio, transbordou o tanque e ele contaminou outras áreas ou até fez parar alguma bomba e assim por diante. Aí, no caso, meio ambiente contaminou outras áreas. Ou se esse tanque transbordou e era algo tóxico, pode ter contaminado pessoas. Ou ainda, imagem, aspectos jurídicos. Aí vai da sua organização, da matriz de riscos que ela tem, que ela considera aceitável. E para cada efeito, nós temos uma gravidade. Essa gravidade você pode ranquear ela, fazer uma escala dela, qual for o seu interesse. Pode ser de 1 a 3, de 1 a 5, 1 a 10, 20. Eu gosto do número de 1 a 5. É uma divisão que parece selecionar bem aí cada um dos níveis. E só para exemplo, nós temos, por exemplo, o 5º nível. É o pior caso, é a catástrofe. É quando o seu sistema perde a intenção dele existir. É a crise. Então, se você estiver fazendo agora a sua matriz de riscos, considere isso. Considere o nível 5 como o pior caso do seu sistema e você vai fazendo o seu drill down, descer a sua escala para os outros níveis. Então, seria mais ou menos assim. Vou te dar até uma dica aqui, uma dica rápida, uma dica de ouro para você fazer isso. Pense no seguinte, qual que é o valor do meu sistema? Qual que seria o valor da perda desse patrimônio do sistema que eu estou fazendo? 1 milhão? Ok. Então, 1 milhão é o nível 5. Eu posso fazer exponencial ou nivelado. Então, aqui é 1 milhão, aqui é 800, 600, 400, 100. Ok, ou eu posso fazer 50, 200, 400, 800, 1 milhão. Aí vai do que for coerente para sua organização. Mas fica a dica aí que o pior nível é a catástrofe do seu sistema, é a perda total do seu sistema. Ok? Então, com isso, nós temos as causas. As causas, nós temos aí um diagrama de espinha de peixe, ou Ishikawa, ou 6M, que nós temos aí 6 dimensões de uma causa. Aqui, como eu falei,
os outros nomes desse diagrama. Então nós temos meio ambiente. O que pode gerar um desvio que é decorrente do meio ambiente? É essa pergunta que você tem que fazer. O que causa um desvio que é decorrente de um material, de uma matéria-prima que eu estou usando? O que causa o desvio que é decorrente da mão de obra, seja treinamento? Que causa o desvio que é decorrente de uma medida? E o que causa o desvio que é decorrente do maquinário? Finalmente, o que causa o desvio que é decorrente do método, da forma como eu estou fazendo? Então, essas são perguntas para você chegar aí em causas dos seus desvios. Finalmente, você com isso consegue mapear as taxas de falha, as probabilidades, as frequências e levantar os históricos. E quanto às causas, você pode ir mais fundo ainda, porque você tem os 5 porquês. 5 porquês é uma técnica que você faz para chegar na causa raiz da sua causa, do seu problema. Então você coloca lá, por exemplo, maior nível do tanque. Por quê? Porque falhou o medidor. Por quê? Porque não foi calibrado. Por quê? Porque esqueceram. Por quê? Porque não estava no plano de calibragem. Então houve uma falha no plano de calibragem, por exemplo. Com isso você chega na causa raiz. E daí você atua da forma que quiser. Agora nós estamos aptos a chegar no risco em si. O risco é um ponto que é função da gravidade do efeito versus a probabilidade de uma causa. Esse nos dá o risco. Então, um risco aqui, por exemplo, seria 4 vezes 5. Seria um risco 20. Ele é sempre um ponto, que é gerado por um evento perigoso, que por sua vez é decorrente de um perigo, que é gerado por um agente perigoso. Então, um agente perigoso pode ser um elemento químico, geralmente é um elemento químico que possui uma certa periculosidade, né? Então, a gente vai ver mais à frente no curso que tem aí os níveis de tolerância, dose letal e assim por diante. E essa periculosidade pode ser reduzida ou ampliada de acordo com condições, que por sua vez são geradas pelas pessoas, na grande parte das vezes, que também estão expostas a essas condições, que por fim geram um evento perigoso. Isso tudo se chama atividade perigosa. Eu posso dar como exemplo, um exemplo bem simples, que é, por exemplo, alguém caindo de um piso liso. Então, o piso é um perigo. O agente perigoso é a rugosidade em si do piso. Se tiver água, você está aumentando a periculosidade desse agente perigoso, que é a rugosidade do meu piso, que é o perigo, ok? Como que eu aumento essa periculosidade? Se eu, por exemplo, estiver chovendo, né? Se eu tiver uma condição de chuva ali, vai ficar com mais água, o meu agente perigoso vai ficar mais perigoso, ou seja, o perigo vai ser maior e vai ser mais fácil de ter um evento perigoso. Se eu estiver, por exemplo, molhando o chão, então eu estou criando a condição para aumentar a periculosidade do meu agente perigoso, ou seja, aumentando o perigo. E como eu mesmo estou gerando a condição perigosa, eu também estou exposto a ela, ou seja, também estou exposto ao evento perigoso. E isso nos vincula com o risco. Então, é uma probabilidade, por exemplo, de queda. Então, está aumentando essa probabilidade cada vez que eu aumento as condições, a periculosidade do meu perigo e a gravidade do efeito. Por exemplo, eu posso cair, é o evento,
Só que eu posso cair sem me machucar, eu posso cair, quebrar um dedo, posso cair, machucar a coluna, posso cair e morrer. Então uma coisa é o fato de eu cair, outra coisa é o fato do efeito. E uma multiplicação de um pelo outro dá o risco. Então assim, uma alta probabilidade de eu cair, mas eu não vou me machucar. Então seria um risco baixo. E tudo se vincula com um evento perigoso. Então nós vimos a causa que pode atuar nesses eventos. E o próximo módulo vai ser processo.